Antes de começar aqui esse episódio, eu tenho que fazer aqui um adendo para vocês, porque no dia de ontem tivemos um problema técnico em algumas plataformas de podcasting que simplesmente deixou o episódio de ontem disponível em algumas dessas plataformas. Então, você não conseguiu ouvir o episódio de ontem no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Castbox e também no Tuning. E assim, eu já acionei o suporte, tá, técnico. Se você não conseguiu ouvir nessas plataformas o episódio, aguarde que geralmente o sistema atualiza e corrige, né, esses dados. Esperamos que essa solução se resolva o quanto antes para que a gente possa, né, manter aí o podcast Castor e seus escapes disponível para todo mundo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e vamos ao episódio. Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora? É quarta-feira, quartou no quartil, é quarta-feira no Brasil. E é a super quarta que eu quero. É a quarta decisiva, é o dia D. Hoje, 4 de maio de 2022. É o último dia para você colocar o título em dia. Você, novinho, novinha, faz o título. E você que se mudou de cidade, está em outra cidade, ou ficou um tempo sem votar, regularize o título. Hoje, mais do que nunca, é importante as pessoas entenderem o valor da democracia. O Brasil está sendo visto de muito perto, porque será que a grande batalha entre civilização e barbárie aqui é a Normandia? E esse ano tem que ser o dia D para começar a derrotar o fascismo que está sendo implantado no mundo todo. E a verdade é que muito dos movimentos de extrema direita que estão se organizando nesse mundo estão olhando para o Brasil. Porque se aqui eles vencerem, eles irão com tudo. Se aqui eles perderem, eles não irão com tanto ímpeto, mas começará a acender nos olhos das pessoas do mundo todo a importância de valorizar a democracia e repensar a democracia. Porque esses se aproveitaram do processo democrático se tornar obsoleto e engessado. Obsoleto, engessado e corrompido pelo capital. Porque esse é um dos pontos muito importantes
que está acontecendo hoje. As eleições do Brasil foram um exemplo claro de tudo isso. Quem pagou os disparos em massa para eleger Bolsonaro em 2018? Alguém pagou. Quem doou milhões e milhões de dólares para a campanha do Trump? Alguém pagou. Quem financiou a Cambridge Analytica para destruir e manipular a opinião pública no Brexit e na primeira eleição de Trump? Alguém pagou. Alguém pagou porque sabe que existem exemplos de países bem-sucedidos em que a democracia inexiste. Países do Oriente Médio, países da Ásia. Os modelos autocráticos são vistos pelos neoliberais como algo que possa dar a eles o impulso de manter um mundo desigual. Um mundo desigual onde a grande massa dessa população do mundo está sendo condenada à miséria para que uma pequena quantidade de privilegiados tenham enormes fortunas. E isso deveria ser um ponto que deveria incluir uma revolução nesse mundo. Mas não ocorre porque eles têm uma arma muito importante. Chama-se mídia. A arma mais importante do capital para manter essa condição de desigualdade chama-se mídia. Antes a mídia impressa, depois a eletrônica e agora a digital por meio das redes sociais. E isso, redes sociais e plataformas de busca. Não podemos nos esquecer que o Google está para a extrema-direita hoje nesse mundo, assim como a IBM esteve para o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e durante o Holocausto. Aliás, não só o Google, Facebook, por que não dizer a Amazon, Microsoft, são exemplos. Mas eles não são, por assim dizer, os que estão mandando. Eles são meros instrumentos desse capital. E é por isso que a importância hoje da luta pela democracia. E a democracia, ela não é o poder dos políticos, e sim o poder do povo lúcido. Eu diferencio claramente. Povo lúcido. E aí, a gente precisa entender o que levou a democracia a chegar nesse ponto, tá? Eu estava imaginando uma forma de explicar isso, mas eu lembro uma coisa que as pessoas diziam antigamente, era o seguinte. As pessoas diziam que as escolas de antigamente eram muito melhores do que as escolas de hoje.
Mas a gente precisa entender que a demanda por educação hoje é bem diferente do que há 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás. Isso porque antigamente a educação era a formação para o trabalho, era para formar peões. Eram apenas os mais abastados que tinham uma formação científica, uma formação voltada para a produção de conhecimento, a produção de tecnologia, a produção, a criação de coisas novas. E hoje nós vemos uma tecnologia que está cada vez mais presente em nossas vidas. Essa tecnologia ela está substituindo muitos trabalhos que antes eram feitos por pessoas. Eu lembro que antigamente existia uma profissão chamada ascensorista, que era uma mulher ou um homem que operava o elevador. Era maquinista de elevador. E essa profissão deixou de existir há muito tempo. O trabalho que eram feito nas indústrias, que era aquele trabalho artesanal, que depois virou a linha de montagem, passou a ser feito por máquinas e depois por robôs. E hoje, as funções que eram a gente chama de funções transacionais, o carimbo, a assinatura, a rúbrica, hoje são feitos digitalmente. Hoje você não precisa assinar trocentas coisas para poder fechar um contrato. Hoje eles mandam por e-mail e você assina digitalmente por meio de uma senha. Então mudou completamente a função. E hoje as pessoas têm que ser... O papel do trabalho hoje é muito mais de criação, de liderança, do que de fazer as coisas. Passou a ser mais criativo e menos executor. Calma que eu vou chegar lá, porque eu estou explicando isso porque a modo de educar hoje não acompanhou isso. Ainda se tem educação para o trabalho. E a situação de hoje da democracia representativa está em crise porque o papel do Estado ficou muito burocrático. Ficou engessado. Ficou engessado e distante das pessoas. Aí a pergunta que eu faço para você: em quem você votou para deputado federal em 2018? Em quem você votou para deputado estadual? Em quem você votou para governador? Em quem você votou para vereador há 2 anos atrás? Poucas pessoas se lembram. E uma quantidade muito pequena dessas pessoas conhecem pessoalmente essas pessoas que votaram.
Então essa distância é o gap que o fascismo está usando. Tem gente que vai me criticar porque fala assim, tá faltando trabalho de base. Não precisa de trabalho de base, efetivamente. Aquele trabalho das antigas, do corpo a corpo. Como é que você vai fazer um corpo a corpo com milhares, com milhões de pessoas? Aí é que é importante as mídias sociais. Aí é que é importante as organizações sociais. Porque elas dão proximidade. E se a gente vê o crescimento forte da extrema-direita entre as igrejas evangélicas, é porque as igrejas elas estão muito mais próximas das pessoas do que os sindicatos, do que as associações de bairro, do que algumas organizações sociais, do que algumas ONGs, do que partidos políticos. E é esse o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Repensar a democracia é repensar a sociedade enquanto organização social. E essa crise é muito importante para ter esse entendimento. Que tem muita gente que ainda não entendeu. Vai ser necessário um baque de 4 anos que estamos vivendo desde 2018, para entender que a democracia ela não é daqui até Brasília. A democracia é daqui até o seu vizinho. Democracia é daqui até o seu colega de trabalho. Democracia é daqui até o seu parente, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu tio, a sua tia. Democracia não se constrói com multidões. Democracia se resulta em multidões, mas se constrói com grupos de pessoas que querem o melhor para elas e para as pessoas que estão além delas. Depois dessa aula que eu dei hoje, eu falei assim, caralho, você falou a porra toda. Então vamos às notícias do dia, de ontem. Moraes multa Silveira e 405 mil por descumprir medidas do STF. Opa, que legal, né? Mais um capítulo dessa batalha, né, entre o Silveira, né, e o Moraes, que dizem que é o pivô de uma grande crise institucional entre esse governo fascista do Bolsonaro e a justiça do STF. Fux e Pacheco reagem a Bolsonaro e defendem a democracia e o processo eleitoral. Olha só, Pacheco, finalmente, hein? Só que não adianta, né? Só o Senado, né? Só o presidente do Senado falar alguma coisa. O problema está do outro lado. Está do outro lado da cuia. O Arthur Lira, que está fechadinho com o Bolsonaro. O ministro da Defesa disse que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia.
O Senado vai convidar o Parlamento Europeu para observar as eleições. Eu fiquei sabendo dessa história aqui, que a Europa não vai mais monitorar eleições no Brasil. Os representantes da União Europeia haviam sido convidados pelo TSE para ser os observadores internacionais da eleição no Brasil. Só que os fascistadas, representados pelo Itamaraty, que foi praticamente destruído, a reputação do Itamaraty foi para a lama com esse governo. Falou alegando que a União Europeia não poderia enviar observadores para o Brasil porque o Brasil não pertence à União Europeia. Você vai tomar no seu cu, né? Vão tomar no olho dos seus cus. Porque a ideia o que acontece é o seguinte: a União Europeia é o grupo de países que tem muito mais oposição ao Bolsonaro do que outros países. Então, realmente eles querem ir longe. Mas o Senado convidou o Parlamento Europeu para observar as eleições. Então, a coisa vai mudar aqui. O Coiso disse que o Leonardo DiCaprio tem que ficar de boca fechada. O caralho, ele pode falar o que ele quiser. Se ele tá fazendo campanha pra Amazônia, ele tem que fazer. Tem até acho que eu esqueci o nome, é Ruffalo, esqueci o nome do cabra, que fez o Hulk dos... Qual o nome mesmo? Esqueci o nome do cabra, pelo amor de Deus. Ai, eu tô doidão. Ai. Ai, carai. Tá difícil, né? Eu digo pra vocês aqui. Mano, é o Mark Ruffalo, né? Ele compartilhou, inclusive, o vídeo do Rafael Vicente. Rafael Vicente, cara, é um influenciador digital lá da Rocinha, né? Que fez um vídeo muito da hora, né? Sobre incentivando a juventude a fazer o título. Foi assim, caralho, que lindo, né? E no início do dia, a internet fez um belo de um bafafá, porque teve um vídeo compartilhado de uma moradora do Rio de Janeiro que falou assim: eu votei no Bolsonaro e eu não vou votar mais no Bolsonaro, vou votar no Lula porque ele mostrou o que ele era. Falou, nossa, esculhambou. Falou da carestia, falou de um monte de coisa. Esculhambou. E maceta mesmo, filha. Maceta mesmo. Então fez um baita de um bafafá aí, e foi os trending topics que apareceu até lá na nuvem de tags lá do programa da Fátima Bernardes, né? Agora, tem um outro detalhe que é muito importante. Eu esqueci de dizer ontem. Aconteceu um negócio terrível, um caso de racismo. Uma mulher branca
acho que não sei de que país que é, se é da Bulgária, sei lá. Só sei que ela não é brasileira. Mas ela chegou, a mulher negra, e falou assim: olha, eu não vou, por favor, não fica muito perto, não deixa esse cabelo muito perto de mim, porque eu vou pegar doença, uma coisa assim. Uma coisa de cunho extremamente racista e vergonhoso. E o que me dá um alento, me acalenta um pouco, é justamente o fato das pessoas, principalmente a população preta desse país, estar reagindo. A manifestação foi forte e ela foi levada para a delegacia, acusada de crime de racismo. Semana passada aconteceu um negócio desgraçado que me deu ódio, né? Um juiz de São Paulo processou uma mulher e pediu para retirar uma publicação dizendo fogo nos racistas. E eu vou falar para vocês, é fogo nos racistas mesmo. Dá vontade de dizer assim, racista bom é racista queimado no inferno, no fogo do inferno. E quem moveu o processo foi a mulher que foi da loja que agiu de forma racista contra a irmã dessa mulher que foi processada. Aí a pergunta que eu faço para vocês: não deveria ter um mecanismo de impedir essa questão de vingança judicial? Porque isso é tentativa de vingança. É uma represália judicial, porque a pessoa deve ter um dinheirão para pagar advogado, para fazer peça judicial, para convencer o juiz a destruir a reputação, destruir a reputação não, transformar vítima em agressor. Quem são esses filha das putas? Tem que ter mecanismo para isso. Que nessa história aí que teve aí desse julgamento aí da separação do Johnny Depp com a ex-mulher dele. É uma coisa assim que é escabrosa, né? Ela fez uma declaração pública dizendo que foi agredida por ele. E ele quer processar por danos morais. E ainda tem gente com a pachorra lá nos Estados Unidos de fazer um abaixo-assinado para que essa mulher, a ex-mulher dele, fosse impedida de fazer o filme da Marvel. Assim, que bosta é essa? Que lixo é esse? Que lixo de gente é essa, né? É foda. Vou falar da guerra. Rússia acusa Israel de apoiar regime neonazista. Abre aspas. Como, gente? Como apoiar regime neonazista? Se Israel, se os judeus foram massacrados pelo holocausto nazista, velho. Chega a ser delirante um pouco o que eles pensam. Sim, existem neonazistas entre os ucranianos. A extrema-direita, sim, tem papel dentro dessa situação anti-Rússia. Mas a Rússia não pode reclamar de nada. Então tem coisas aí muito pesadas aí
Ataques russos em Donetsk mataram 23 civis, segundo o governador na região. É claro que também tem muita guerra de informação, mas o que está acontecendo na Ucrânia é foda. Temos aqui a média móvel de mortes volta a ficar estável, mas se mantém acima de 100. E tem um negócio um pouco preocupante em relação à Covid. Os testes de farmácia, os casos positivos de teste de farmácia subiram em uma semana em 82%. Parece que está voltando para trás? Não sei. É preocupante? É preocupante. Bem, seguindo aqui a canção, lá no futebol brasileiro, parece que está começando a se desenhar uma liga de clubes, que é a Libra. Eu já cheguei a comentar em algum episódio anterior, não sei quando. Mas parece que sim, parece que a Libra está começando a se surgir. Essa Libra será que esperamos que seja algo bem profissional, mais maduro, né, do que o que foi o Clube dos 13, que por um capricho da Rede Globo de televisão acabou sendo implodido, porque não é o SBT, mas virou um topa-tudo por dinheiro. E foi isso que aconteceu. E aí me vem o palhaço do presidente do Atlético Paranaense dizer que é emboscada e que é o único que é a voz dissonante que quer ser o do contra, né? Se eu fosse o presidente do Atlético Paranaense, eu prestava atenção no time dele, que tomou de 5 do Strongest na Libertadores e está na lanterna do grupo. Parabéns, né? Parece cortina de fumaça. Como todo líder demagogo desse país. Todo líder demagogo gosta de fazer cortina de fumaça. Não é possível. Né? Fala besteira para poder esconder a sujeira, a podridão que tá lá dentro. Bem, eu falei tanto, mas tanto, que esse episódio tá longo pra caramba. Ah, não esqueci de dizer que o Liverpool teve uma virada histórica lá na Espanha. O Villarreal tava ganhando de 2-0. Chegou no primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, 2-0 Villarreal. Virou o segundo, 3-2 pro Liverpool. Liverpool na final da Champions League e agora está esperando o vencedor de Real Madrid e Manchester City. E, aliás, o Palmeiras está lascando geral, tá 4-0, não era 5? É, 5. O Villarreal, quer dizer, o Manchester City ganhou do Real Madrid por 4-3 em Manchester, só que vai enfrentar o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, né? E assim, pode ser que seja uma final inglesa ou uma final entre dois grandes campeões da Champions.
Esse jogo em Paris vai ser imperdível. Não importa quem sejam os adversários. Bem, é quarto no quartil. Eu já falei demais, mas era muito necessário, né? E assim, eu estava pensando no que eu ia dizer de mensagem para hoje. Porque é tanta coisa que passa na nossa cabeça que a gente, sei lá, a gente fica entendendo que o mundo precisa mudar, precisa alguma coisa. Eu acho que falta a nós, seres humanos, nesse período tão vital para a nossa sobrevivência na Terra, empatia e coragem. Tem muita gente aceitando muita coisa que não deveria aceitar. E eu sou do candomblé e o meu orixá de cabeça, Badê, é da família dos Cavionos, que é a mesma família de Sogbo ou Xangô. E Xangô é um orixá que representa muito a questão da justiça. E talvez esse momento que nós estejamos vivendo hoje é um momento que não devemos mais tolerar a injustiça. Não devemos mais tolerar ver as pessoas sendo feitas de chacota. Não devemos mais tolerar pessoas sendo injustiçadas e agredidas a troco de nada. Nós devemos nos indignar por toda essa situação de carestia, de miséria, de demora para solucionar as coisas que são vitais para todos nós. Eu sei que muitas das coisas que eu disse hoje e em outros dias são com uma ira. Mas a ira não é de ódio, e sim de raiva. Porque o ódio é algo que vem do âmago e vem de uma maneira de rejeitar tudo em definitivo. A raiva não. A gente precisa ter raiva daquilo que nos incomoda. E não ódio. Porque o ódio, ele dá aquele desejo de eliminar o outro. A raiva é o desejo de que o outro se corrija, se transforme em algo melhor. E é com esse sentimento, com quase 40 minutos de podcast, que eu encerro por aqui esse episódio de hoje. É um episódio que, assim, eu
quis explicar a democracia, quis comentar sobre os fatos e quis compartilhar com vocês uma visão do mundo. Não tolerem a injustiça. E vamos tomar uma atitude, juntos, em comunidade, em comunidade. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, quinta-feira, episódio número 72. Aliás, 71, né? Teve a bruxa do 71, eu lembrei daquela história da bruxa. Eu até estava pensando assim, quando teve o 7-1, né, em 2014, né? Colocaram o técnico Felipão, né, colocaram a cara do Felipão no rosto trocaram o rosto da senhorita Clotilde pela cara do Felipão e colocou a bruxa do 7-1. E esse episódio 71 tem essa mágica de 40 minutos de falatório. Eu quero que isso seja mágico para você também. Magia da boa. Você pensa que feitiço é coisa ruim? Não é não. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte. Vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque votar em reality show é facinho, fazer textão no Facebook é facinho, twittar que nem louco é facinho, mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!